Boa noite, igreja. Chegamos a mais um domingo de uma semana muito especial de comemoração dos nossos 25 anos. Tivemos um culto na quinta-feira que foi bênção. Se você não acompanhou, está aqui no canal, você pode acompanhar o nosso culto especial de 25 anos e torcendo para em breve estarmos juntos, comemorando a vida, comemorando a saúde. E eu peço que você continue tendo cuidado com a sua saúde, continue tendo cuidado se precisar sair de casa, porque as coisas estão começando a se liberar, mas ainda não resolvidas 100%, então que a gente possa se cuidar. Vamos louvar ao Senhor. Pastor Rogério falou sobre o nome de Jesus na quinta-feira, no nosso culto especial. A gente vai cantar o doce nome de Jesus hoje, daqui a pouco. Vamos louvar juntos? Transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação.
é capaz de dar ao homem salvação. E como diz nessa canção, o Senhor possa encher o seu coração de paz nesse momento de aflição. Esse momento que era para durar pouquinho, a gente esperava pelo menos, e está se prolongando, e a aflição no nosso coração aumenta. Mas que Deus possa te confortar, possa te dar sabedoria, para que daqui a pouco a gente possa voltar à nossa normalidade, se o Senhor assim nos permitir. Que a gente possa continuar louvando o nome dEle. Fica agora com a mensagem do pastor Rogério. Tenha uma ótima semana. Peraí, pastor, ainda não, porque hoje é uma data muito especial, o Dia do Pastor, e a gente precisa homenageá-lo e agradecer por tudo que o Senhor já tem feito até agora pela sua igreja, pela juventude e por todos que ainda vão falar. A gente vai fazer essa pausa aqui rapidinho, porque o Senhor merece uns depoimentos muito especiais no dia de hoje. Eu, como jovem dessa igreja, como adolescente batizado nessa igreja, agradeço muito pela sua vida, pelo cuidado que o Senhor tem com a gente, pelo cuidado que o Senhor tem com o seu povo. Mas o restante do povo está aqui no nosso PGM, que ainda é online, para também dizer algo muito especial para você. Então, parabéns, pastor! Um beijo, pastor. Tem mais depoimentos aí para você. Até já. Oi, igreja. Eu sou o Heitor e eu tô aqui para parabenizar o pastor pelo Dia do Pastor. Tem um versículo bíblico que está em Provérbios 23. Esforce-se para saber como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E é isso que o Senhor faz muito bem. E eu tenho muito orgulho de ser a sua ovelha. Beijo. Ao comemorarmos hoje o Dia do Pastor, quero deixar o meu abraço e o desejo de que o Senhor continue firme nesta grande missão que Deus lhe confiou, que é a de amar e de cuidar deste rebanho da Igreja Batista da Freguesia. Parabéns, pastor Rogério. Que o Senhor o abençoe ricamente com muita saúde e muita paz. O Grupo Novo Coração tem uma mensagem para você, pastor querido. O amor não é apenas uma virtude cristã que nos direciona a fazer o bem, é também um mandamento. E João 15:12 diz: o meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Aqui no Manancial eu vi uma frase da qual me chamou muita atenção, porque sabemos que a vida pastoral é uma missão árdua. E diz o seguinte: onde estiver um pregador do Evangelho, lá estará o Espírito Santo, exercendo sua missão, batendo a porta de cada coração. Nossa missão é simples: abrir a boca e dizer o que Deus faz em nossa vida. A árdua missão do Espírito de Deus é mostrar tamanho amor. E vemos a Ti, pastor, esse amor infinito. Oremos. Ó Pai querido, ó Pai amado, eu quero mostrar pastor Rogério no seu altar, Senhor. Unge o seu servo, Pai, nessa missão tão árdua, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar o edificando e principalmente o ungindo e o protegendo. Guarda ele, guarda a sua família. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia e também os amigos que nos assistem, amigos que estão sintonizando os nossos programas Oração e Ação, de terça a sexta, às 19h30. Também a nossa escola dominical pelo Zoom, às 9 horas da manhã, no domingo. Depois o culto da manhã, às 10h30. E este culto da noite, que nós chamamos do culto em família, às 19h30. Quero lembrar aos irmãos os pedidos de oração que hoje gostaríamos de lembrar. Olha, nós vamos orar por alguns deles. Vamos orar pela família do Ribeiro, que perdeu o seu cunhado Joselito. Vamos orar pelo Marcelo, que pede a Deus pela sua própria restauração
e também as bênçãos sobre sua família. Vamos estar orando pelo Vanilton, irmão nosso querido da igreja, também pela sua esposa Jude. Vanilton está com Covid-19, mas está sendo medicado, está superando. Vamos nos manter orando por ele. A Ruth e a Anilda têm assistido os nossos programas, como também a Patrícia tem assistido e tem testemunhado que tem sido na bênção delas, então são motivos de gratidão. Vamos continuar orando pela saúde da Luzia Venturotti, lembrar de orar pelos tios da Rose, que ainda estão hospitalizados com a Covid, que Deus possa cuidar deles, eles fiquem completamente restaurados, e ainda orar pela Fabrícia, uma querida jovem que tem estado presente nos nossos pequenos grupos multiplicadores, e a vida dela tem sido bênção e encorajamento para todos nós. Nós vamos também estar lembrando de orar pelos mais vulneráveis, orar por aqueles que são os profissionais de saúde, oramos sempre por eles, e vamos orar pelos nossos governantes. Hoje de manhã eu estive anunciando o curso de iniciação ao teatro de bonecos que vamos ter logo depois, terminada essa pandemia, quando reativarmos as nossas atividades no templo. Vamos dar um curso de iniciação ao teatro de bonecos. Teatro de bonecos é algo que eu trabalho com isso há 58 anos e eu tenho muita alegria em poder trazer essa técnica para compartilhar com vocês que estão nos assistindo. Então, nós vamos avisar algumas vezes, mas se você tem interesse, comece a manifestar esse seu interesse para o telefone da nossa igreja, 2389, Vou dar o meu celular, 986692330. Esqueci agora o telefone da igreja, não fique zangado comigo não. Muito bem, nós vamos então hoje orar primeiro, agradecendo a Deus e pedindo a unção de Deus sobre nós para esta mensagem, ok? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, perdoa as minhas falhas, Senhor, eu peço que o Senhor nos abençoe e me unja com teu Santo Espírito para trazer essa mensagem, Senhor, para aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma das atividades, uma das ações mais recompensadoras, mais gratificantes da vida cristã é testemunhar da sua fé. Poder testemunhar do que Deus fez na sua vida, poder compartilhar a mensagem salvadora do Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, foi glorificado, tomou sobre si as nossas culpas, tirou as nossas culpas. Isso é algo maravilhoso, maravilhoso. E é interessante que esse sentimento de que o nosso único e suficiente Salvador é Jesus, é o sentimento que nos une todos os cristãos, une a todos os cristãos. Nós somos pessoas diferentes, cada um tem as suas características, a sua cultura, nós fazemos parte de muitos povos espalhados pela face da terra, mas todos os cristãos evangélicos, sinceros, salvos, creem em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E o grande plano de Deus é que esses cristãos sejam testemunhas do Evangelho de Cristo. Muito bem, talvez você diga assim, mas pastor, eu não tenho testemunhado. Pode ser que isso aconteça com você. Você tenha perdido o hábito de testemunhar da sua fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você não tem testemunhado, você pode fazê-lo. Você pode mudar esse aspecto da sua vida, porque uma vida cristã plena, completamente feliz, também passa por testemunhar desse Evangelho. Quando Jesus terminou o seu ministério, ele deixou uma missão para a igreja, e essa missão passa por testemunhar do Evangelho do Cristo da cruz para todas as pessoas. Quando nós temos lá em Atos 1:8 a ascensão de Cristo, ele diz, olha, eu vou
dar a vocês, colocar sobre vocês poder para que vocês sejam minhas testemunhas. Uma das maiores alegrias da vida cristã é essa. Alguém talvez diga assim, mas pastor, eu não sei fazer isso. Eu não sei testemunhar, eu não levo jeito para testemunhar. E eu quero saber de você, você tem tentado ao menos? Você tem compartilhado a sua história de vida e o que Jesus fez na sua vida? Saiba que Deus ama lidar com quem tem que ser consertado, com quem tem que ser e quer ser capacitado. Deus ama fazer isso. Vocês lembram da figura de Jacó, um dos patriarcas lá da história do povo judeu, do povo hebreu? O Jacó era o pior patriarca de todos aqueles que foram apontados lá no início da história do povo hebreu. Ele era o pior. Mas Deus fez uma obra tão grande na vida daquele homem, uma modificação tão grande que mudou até o nome daquele homem. E de Jacó ele passou a ser Israel, e Israel passou a ser o nome de todo aquele povo que foi dar origem a Davi, que foi dar origem a Jesus Cristo. Muito bem. Na Bíblia nós vamos aprender um pouco, mas muito relevante, vamos aprender com o apóstolo Paulo. E eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos 19, no versículo 1. Paulo era um grande missionário, um homem que testemunhou de forma muito eficaz, muito apaixonada, muito comprometida, testemunhou da sua experiência de conversão na cidade de Damasco, e ele pôde então trazer o evangelho e a conversão a muitas pessoas. Aqui no capítulo 19 de Atos, no versículo 1, diz que aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Paulo fez viagens com uma única intenção: testemunhar do evangelho de Cristo. Lá em Atos 16:40, a Bíblia vai nos mostrar Paulo indo à casa de uma mulher, Lídia, uma comerciante que era muito bem sucedida, e ele foi à casa dela. Ela era uma vendedora de púrpura, e ali, naquele lugar, ele testemunhou do Evangelho de Cristo. Paulo também em Atos 17 é visto testemunhando na casa de um homem chamado Jasson. Jasson era um cidadão judeu de nome grego, e a ele Paulo testemunhou do Evangelho de Cristo. Em Atos 18 você vai encontrar Paulo testemunhando então a um cidadão romano na casa de Tício Justo, e ali ele testemunhou, e ali houve conversões. Paulo testemunhou em Tiro, numa escola, a escola de Turano. Lá ele foi testemunhar do Evangelho numa escola, num horário alternativo, e lá ele testemunhou. Em Atos 20, nós vamos ver Paulo testemunhando de casa em casa. E o testemunho do Evangelho, o melhor testemunho, é o testemunho pessoal, é o testemunho de amizade, é o testemunho de relacionamento, quando você fala do íntimo do seu coração e conta: olha, Jesus Cristo fez uma obra em mim, Ele mudou a minha vida. Esse é o grande testemunho pessoal. Muito bem, esse era o início da igreja, estava havendo ali evangelização. Paulo deixava cada grupo evangelizado dirigido por alguém que ele havia preparado naquela comunidade, muitas vezes um crente novo, mas que fosse um crente maduro, um crente comprometido, né? Porque ser um crente maduro não necessariamente significa que essa pessoa é crente ou crê no Senhor Jesus Cristo há muitos anos. Às vezes a pessoa é até um crente que é convertido há pouco tempo, 1 ano, 2, 3, e essa pessoa já é um crente maduro, capaz de testemunhar do Evangelho. A Bíblia nos diz lá em Mateus 7:20, diz assim: assim, pois, pelo fruto ou pelos frutos
vocês vão conhecer. Pelos frutos de um crente, nós conhecemos que tipo de crente ele é. Pela sua maneira de agir, por aquilo que ele faz, como se comporta, como controla a sua vida. E aí nós vamos sentir essa pessoa é capaz de testemunhar. Vocês sabem que Gálatas 5, versículos 22 e 23, nos revelam que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela demonstra o fruto do Espírito Santo. Você não vai encontrar uma laranjeira dando abacaxis. Você não vai encontrar uma jaqueira dando melancias. Você não vai encontrar um tomateiro dando jiló. Então, o fruto mostra para você que tipo de árvore o produziu. Da mesma maneira, se nós vemos o fruto do Espírito Santo sendo demonstrado por alguém, isso significa que aquele alguém é maduro, está cheio da presença do Espírito Santo. Você pode ser alguém que testemunha do que Jesus fez na sua vida. Lembro que Gálatas 5, 22 e 23 nos fala do fruto do Espírito Santo, que é a paz, uma pessoa capaz de promover paz à sua volta. Outra característica do fruto do Espírito Santo é a paciência, longanimidade. Alguém que é capaz de esticar ao máximo com paciência, mesmo com aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que por vezes cometem falhas, mas ainda assim você tem paciência, entendendo que um irmão mais fraco está em construção. Outra característica do fruto do Espírito Santo é a benignidade. E olha que nós precisamos viver todas essas características do fruto do Espírito Santo, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos parentes, os nossos filhos, pais, irmãos, esposo, esposa, paz, paciência, benignidade. Benignidade é gentileza, ser gentil, ser cordial, ser ajudador com o outro, ser do bem para com o outro. Bondade é fruto do Espírito Santo. Bondade é alguém que se torna misericordioso, altruísta, não egoísta, generoso, não individualista, mas que olha o outro com olhos de amor, querendo o bem do outro, querendo fazer o outro feliz. Ainda dentro do fruto do Espírito Santo nós temos a fidelidade. Ai, que coisa rara nesses tempos, né? Tantas traições. Mas a fidelidade é maravilhosa quando você tem alguém que demonstra esse fruto do Espírito Santo, que é ser confiável, não traidor, não falso, não maledicente. Alguém constante no Evangelho. Mas a Bíblia também vai nos ensinar que fruto do Espírito Santo é ser manso. O Espírito Santo é capaz de amansar o nosso temperamento, amansar a nossa violência, amansar a nossa agressividade, amansar a nossa contundência. Não seja violento, não bruto, não magoador, não vingativo, mas perdoador. E por último, a característica do fruto do Espírito Santo, que é ter domínio próprio. Capaz de dominar o seu temperamento, capaz de dominar a sua sexualidade, o seu apetite, a sua inveja, a sua carne. Paulo, então, era aquele homem que tinha no testemunho a sua maior meta, testemunhar de Jesus na sua vida, ser um testemunha de Jesus. Ele se importava em ganhar almas para Cristo. E Atos 19, versículos 8 e 20 nos mostram algo muito interessante. Atos 19, versículos 8 e 20. 8 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Olha que prazer que ele tinha, 3 meses testemunhando do evangelho do reino de Deus. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O grande plano de crescimento do evangelho
é o plano daqueles que testemunham desse Evangelho. Deus não fez um segundo plano. O grande plano de Deus é que a igreja, ou seja, aqueles que são crentes, testemunhem do Evangelho. Nós não somos a salvação, mas nós sabemos quem é o Salvador e nós precisamos contar isso para as pessoas, né? Uma vez um diretor de uma faculdade no Distrito Federal, e isso me foi contado por um bispo que já faleceu, Robson Cavalcante, esse diretor era um homem evangélico dessa faculdade. No dia da formatura dos alunos de um determinado curso lá, ele se encontrou com o líder religioso de um desses alunos, né? O reitor encontrou, sabia que um determinado líder religioso, um pastor ali, era o pastor de um dos jovens lá. E ele então diz assim: e aí, o que você está fazendo aqui? E aí aquele pastor que tinha ido na formatura de um daqueles meninos diz: olha, eu vim ver a formatura do meu filho. Aí o reitor fala assim: quem é seu filho? Ele disse: olha, fulano ali, ó, você precisa ver que bênção ele é lá na igreja. E aquele diretor pensou: puxa, aqui nós nunca soubemos que ele era um crente. Aquele garoto devia ser um agente secreto de Deus. Aquele menino passou um curso inteiro da sua universidade, convivendo com seus alunos, mas jamais testemunhou que seria um crente. Deus fez você uma testemunha do Evangelho. Deus fez a mim uma testemunha do Evangelho. O apóstolo Paulo ensinava as doutrinas bíblicas aos novos convertidos. Ele fazia isso. Olha o que está posto aí em Atos 19, 9 e 10. Olha que interessante. Atos 19, 9 e 10. Diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, empedrados espiritualmente e descrentes, falando mal do caminho, e quando fala aqui falando mal do caminho, está se referindo a falando mal do Evangelho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a explicar diariamente na escola de Tirano. Durou isso pelo espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo dava uma enorme importância ao testemunho, a testemunhar do Evangelho, né? Sabe, queridos, há uma estatística, um estudo, que nos mostra que de cada 100 pessoas que vão a uma igreja evangélica e ali, ouvindo o Evangelho, eles tomam uma decisão por Cristo, confessam que querem aceitar Jesus como seu Salvador, apenas 8 deles acabam por permanecer. Por quê? Porque esses novos convertidos muitas vezes não recebem apoio daqueles que já são membros da igreja, não são discipulados por eles, não formam relacionamentos. E se você não formar relacionamentos dentro da igreja ou do grupo em que você se decidiu por Cristo, você acaba por enfraquecer, você acaba por não permanecer. Então é extremamente importante, quando alguém aceita Cristo como Senhor e Salvador, que essa pessoa seja discipulada, que haja testemunho do Evangelho para com essa pessoa. Sempre haverá aqueles que têm coração duro, aqueles que são rebeldes, sempre haverá aqueles que falam mal, são maledicentes, como nós vimos aqui neste versículo 9 do capítulo 19 de Atos. Havia um grupo falando mal do caminho, ou seja, do próprio Evangelho. Mas nós temos que fazer como Paulo fez. Você separa pessoas que você pode ajudar, você testemunha do Evangelho, você discipula, ensina, anda junto e essa pessoa se firma no Evangelho. É preciso, queridos, treinar as pessoas que acabam com
compondo a Igreja de Cristo. Venha comigo agora um pouquinho mais à frente, em Atos 20, dos versículos 17 a 21. Atos 20, versículos 17 a 21. Aqui Paulo vai falar a um grupo de líderes da igreja de Éfeso e ele os convida a ir em uma praia, num lugar chamado Mileto, a praia de Mileto, e ali Paulo vai dar instrução aos líderes da igreja de Éfeso. Versículo 17 de Atos 20 diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Ali estavam líderes, anciãos, obreiros da igreja de Éfeso. E Paulo afirma: olha, vocês ouviram os ensinamentos, vocês ouviram pregações e orientações proveitosas. Foram ensinados, e tem mais, aqueles líderes andaram cerca de 10 quilômetros para ir aprender o que Paulo tinha para dizer. Eles também quiseram aprender. Se prepararam em grupos, se prepararam de casa em casa, se prepararam individualmente. E os assuntos foram conversão, arrependimento, fé em Jesus Cristo. Talvez alguém diga assim: mas pastor, eu sou crente já há 10 anos, eu sou crente há 20, eu sou crente há 30 anos. E outro diga assim: eu sou crente há 40, 50 anos. Será que eu ainda preciso aprender? Olha, queridos, o poder do Espírito Santo desceu sobre nós. A Bíblia diz isso em Atos 1:8. E se você recebeu esse poder e você não tem o hábito de testemunhar do Evangelho, pelo menos isso quer dizer que você ainda está precisando aprender. Se nós fazemos isso, nós precisamos aprender. Sem testemunho não há conversões. Sem testemunho não há avanço do Evangelho, como diz Atos 1:8, na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós precisamos estar prontos a testemunhar do Evangelho. Quero dizer algo para você. Se você se dispuser a ter uma intenção evangelizadora, evangelizar, contar do que Jesus Cristo fez na sua vida, isso vai modificar a sua vida. Isso vai modificar a vida das pessoas que estão em volta de você. A palavra que tem que ser dita é: arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, seja discipulado por um crente maduro e depois discipule um novo crente ou alguém que esteja interessado no Evangelho. Eu quero aproveitar, eu sei que a maioria das pessoas que compõem a Igreja Batista da Freguesia conhecem já a minha história de conversão. Mas eu não me canso de contar a história da minha conversão. Pode ser que você não conheça. Então eu queria aproveitar essa chance e testemunhar para você do que Deus fez na minha vida. Eu nasci num lar evangélico. Meu pai frequentava igreja, conhecia o Evangelho, era um crente. Minha mãe também frequentava igreja, ela era evangélica. Meus pais vieram do interior, um do interior de São Paulo, outro do interior do Rio Grande do Sul. Vieram estudar no Rio de Janeiro, se encontraram e estudaram no Colégio Batista, lá na Tijuca. Deste casamento e deste amor nasceu esse pastor aqui, como filho caçula de 3. Muito bem. Então eu fui criado na igreja, frequentando igreja, ouvindo culto,
participando de escola dominical, participando do departamento de crianças. E quando eu tinha 14 anos, eu fui levado à frente num culto na Igreja Batista do Tauá, fui levado à frente por um diácono. Ele me levou literalmente até a frente e eu ali fiz uma decisão por Cristo sem sinceridade. Eu fui levado àquela situação. Eu não sabia ainda o que era realmente receber Jesus no meu coração e me arrepender dos meus pecados. Aos 15 anos eu fui batizado, 14 para 15 anos, mas eu não tinha tido uma experiência realmente de conversão. Quando eu tinha 17 anos, meu ex-cunhado e minha irmã me convidaram para ir a um acampamento de jovens e adolescentes que iria acontecer em Goiânia. E minha irmã e meu ex-cunhado seriam preletores ali. E lá fui eu. Numa noite, eu me lembro muito bem, era uma noite fria, num local assim, num grande campo, fizeram uma fogueira ali naquele lugar e os jovens todos que estavam naquele acampamento sentaram em volta daquela fogueira, uma grande roda, e havia ali um pastor gaúcho chamado Daltro Keidan, e naquela noite ele pregou uma mensagem evangelística, falou de Jesus, falou de arrependimento dos pecados e de receber Jesus no coração. Eu me lembro muito bem daquela noite. E olha que eu nem tenho boa memória. E naquela noite, o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração. Falou o meu coração. E ali, aos 17 anos, depois de ter sido batizado 2 anos antes, ali naquela noite, realmente, eu compreendi que Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha morrido na cruz no meu lugar. E que Ele tinha morrido para nos salvar os pecados, salvar os pecados de todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos. Todos que quisessem receber Jesus no seu coração e se arrependessem dos seus pecados, seriam salvos por Ele. Eu entendi isso, eu me lembro disso. E eu me lembro que eu fiquei muito emocionado, que eu chorei muito naquele dia. E que eu fui para o local em que a gente ficava, eram galpões com biliches, e eu estava muito mexido, e ali fui aconselhado, fui discipulado pelo líder daquele grupo, um jovem seminarista. E então eu me lembro que durante uns 3 dias eu fiquei tão mexido com aquilo que eu fiquei meio fora do chão, né? Aquilo foi muito emocionante na minha vida, lembro muito bem. A partir dali, a minha vida tomou um novo rumo. Eu tinha muito medo de morrer, eu me lembro disso, eu tinha um medo de morrer. Eu ficava ansiando para que Jesus não voltasse, porque eu tinha medo, tinha insegurança. E a partir dali minha vida mudou. Eu criei no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu entendi que apesar das minhas falhas, que Jesus me amava e que Ele havia morrido na cruz por mim, e eu estava salvo. Uma história simples. Modificou a vida deste homem que está falando com vocês. Transformou a minha vida e pode transformar a sua vida também. Busque ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ore a Ele nessa noite, na sua casa, feche a porta do seu quarto ou do banheiro, põe o joelho no chão e ore e peça: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E você vai ouvir na sua mente, lá no seu coração, o Senhor dizendo aquilo que Paulo explicou para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados. E Ele vai fazer uma obra de restauração na sua vida. E vai fazer uma obra de restauração na vida da sua família através de você. Todos eles vão receber o seu testemunho e a vida da sua casa vai mudar. Deus abençoe você. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Perdoa as minhas faltas, Senhor, as minhas deficiências. Me perdoa, Pai.
Eu quero suplicar que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão ouvindo hoje essa palavra simples, Senhor. Eu quero suplicar que elas entendam que é preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se arrepender dos seus pecados, porque como diz a tua palavra, o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que creiam nele não morram espiritualmente, mas tenham vida eterna. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, suplicando ainda, Senhor, pelos mais vulneráveis da nossa sociedade. Que o Senhor abençoe os profissionais de saúde que passam momentos tão exaustivos, tão arriscados. Põe tua mão sobre eles e abençoa os governantes da nossa pátria, Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma boa noite, em paz, conversem com Deus. Se vocês não testemunham ainda, mudem isso, passem a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus da cruz. Contem o que Ele fez na vida de vocês. Vamos nos ver de novo, terça-feira, às 19h30. Até lá.